Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é uma retrospectiva do ano de 2022 e as expectativas para 2023 do crédito imobiliário e do mercado imobiliário em geral. Vamos lá? A gente teve em 2021 o mercado imobiliário trabalhando intensamente, batendo todos os recordes, e no final do ano, em decorrência do aumento da taxa de juros, inflação e outros fatores macroeconômicos, ficou menos acelerado. 2021 foi um ano de recordes para o mercado. Em 2022, as expectativas eram boas, mas nada comparado ao ano anterior. Nós preparamos uma apresentação e eu vou compartilhar. Utilizamos sempre um relatório Focus como um ponto de referência para fazer algumas análises dos acontecimentos. Esse era o retrato que o mercado financeiro estimava para alguns dos indicadores, IPCA, PIB, câmbio e Selic. Que nós tínhamos expectativa do mercado, teríamos em 2022 uma inflação menor, um IPCA menor, o PIB com um crescimento bem mais baixo, que poderia e cresceria nos anos seguintes, e a Selic ficaria em torno de 11,50% ao ano. E a partir de 2023 começaria a queda para 8% e 2024 7%. Esse era o cenário apresentado no início do ano de 2022. As previsões não se concretizaram, tivemos uma alta expressiva da inflação, que somente caiu após a adoção pelo governo de política de diminuição de impostos sobre a gasolina, isso teve um reflexo, e no final do ano girou próximo a 6% ao ano. A grande surpresa foi o crescimento do PIB, que ficou bem acima da expectativa inicial. O início do ano com a Selic a 9,25 e terminou em 13,75. As previsões para os anos seguintes é bem diferente. E hoje, o cenário para 2023 é uma taxa de 12,25, 2024 9% e 2025 8%. Então, apesar do crescimento da Selic, o mercado reagiu, o crédito estava disponível. O que aconteceu é que o crédito ele ficou mais caro, porque houve muito saque na cadeia de poupança, perto de 100 bilhões de saque. Isso fez com que alguns bancos tivessem que usar fundos alternativos, como a LCI, a LIG. Isso tornou o crédito mais caro. Então, o que aconteceu? As taxas de juros médias do mercado subiram. A TR também se situou entre 2% e 3%, e isso tem reflexos na evolução dos contratos imobiliários, com aumento na prestação, e em alguns contratos até no saldo devedor, em especial no sistema Price. Aqui nós vamos demonstrar o que aconteceu em função desse aumento da Selic, dessa redução do fundo em poupança nos principais bancos que operam com crédito imobiliário. Vejam que as taxas elas saíram em torno de 7% para uma média acima de 9% na grande maioria dos bancos. A única exceção é a Caixa Econômica, que por uma opção de preço ou política resolveu não aumentar o teto de valor e manteve o teto em 8,99. Pode ver todos os demais bancos, posição de janeiro de 2023, isso passou a exigir maior renda ou maior entrada, dependendo das condições de financiamento. Isso, de certa forma, não foi positivo para o mercado. Mas o mercado, mesmo assim, continuou crescendo, menos que 2021, mas continuou crescendo. O aumento da taxa de juros eleva a prestação e a exigência de renda para os compradores. Nós temos alguns exemplos. Nós tínhamos em 2021 uma taxa próxima de 7% ao ano e passamos a ter em torno de 9% ao ano. Isso dá um aumento, nesse exemplo que nós estamos dando aqui de R$300 mil, de 512,50 na prestação e 19% na exigência da renda. A gente trouxe aqui um outro exemplo com a taxa de 9,5%, que é praticada aqui pela média dos bancos privados. Então, um aumento de 637,50 na prestação e um aumento na exigência de renda médio de 24,80%. Isso aqui vale para o SBPE, com recursos de poupança. O funding FGTS, a gente vai falar um pouco mais para frente,
e foi uma coisa ao contrário do que aconteceu no SBPE. Um outro fato muito importante, que aqui entrou em vigor em junho de 2022, somente no SBPE, normalizado pelo Conselho Monetário Nacional, foi a redução da tarifa de avaliação, por meio da Resolução 4925/2021. Essa resolução deu um prazo de 1 ano para os bancos se adequarem para somente cobrarem, quando da tarifa de concessão de financiamento, coisas relacionadas com a análise jurídica da operação e a análise técnica, a avaliação do imóvel. Em função disso, houve uma queda substancial na tarifa de concessão dos financiamentos, que foi extremamente positivo para o mercado. Então, a gente fez um levantamento. Esse aqui era o que era cobrado anteriormente, em torno de R$ 3.400, e agora o que está sendo cobrado, dependendo do tipo de operação, abaixo de R$ 1.000, e dependendo do banco. Então, alguns bancos cobram mais, outros menos, de acordo com o que foi estipulado. Não pode se cobrar uma série de serviços que eram cobrados. Isso também prejudicou, de certa forma, a rentabilidade dos bancos. E isso tem consequência de repasse para a taxa de juros. Outra questão importante que aconteceu, que aí já é o Conselho Curador do FGTS, ele soltou uma resolução alterando a questão do uso do pagamento de parte de prestação com o FGTS, com prestações em atraso. Durante o ano de 2022, foi autorizado a utilização do FGTS para pagamento de parte de prestações com até 12 prestações em atraso, de forma excepcional, porque a norma vigente era de até 3 prestações em atraso. E a partir de 2023, essa autorização foi fixada agora de forma normativa até 6 prestações em atraso para poder fazer esse tipo de utilização do FGTS na prestação. Lembrando que esse FGTS na prestação, você pode pagar até 80% do valor da parcela. Nós vamos falar um pouco das mudanças do Conselho Curador do FGTS, que, de certa forma, facilitaram assim, a concessão de financiamento. Então, houve um aumento do subsídio, ampliação para R$ 47.500, vários para o grupo de renda mais baixa, que é o grupo 1, do Casa Verde e Amarela. Houve uma redução de juros no grupo 1, passou de 4,75,5 para 4,25 e 4,5, redução de 0,5% até 31 de dezembro para as pessoas físicas com renda de 4.000 a 7.000, do programa Casa Verde e Amarela e no programa Procotista. Houve uma alteração legal aí na Lei 8.036 e permitiu o financiamento até 35 anos. Era de até 360 meses e passou a ser de 420 meses. Isso amplia a possibilidade de muitos mutuários que não tinham renda suficiente para arcar com o financiamento e agora, com essa mudança para 420 meses, podem pleitear o financiamento. O limite de valor de imóvel na habitação popular, nas cidades com população de 50 a 100 mil, cresceu o valor limite em 15% e nas demais regiões em 10%. Isso no programa Casa Verde e Amarela, na habitação popular. E também houve alteração de faixas. Então, a ampliação do limite de renda do grupo 2 de 4.000 para 4.400 e no grupo 3 de 7.000 para 8.000 reais, visando melhorar as condições e facilitar e ampliar o alcance do financiamento da habitação popular. Isso aqui é a tabela. Nessa recorte territorial aqui, teve 15% de aumento e nas demais 10%. Sendo que o novo limite máximo na habitação popular passou para 264 mil. Isso foi importante porque ficou sem reajustar essa tabela durante muitos anos. Foi um alívio para as construtoras, em especial em função do aumento de custos da inflação do índice do INCC. E para 2023, houve um novo aumento de 5% em todas as regiões, exceto nas capitais, né, São Paulo, Rio e no Distrito Federal. E vale a partir de 2023. Então, é mais uma ação que procura equilibrar essa questão do custo da construção e para ampliar a disponibilização de imóveis para habitação popular.
Aqui é um mapa da Abrainc, em que a gente mostra o volume total de financiamentos em cada um dos grupos durante o ano de 2022. Esses dados até novembro. Vejam que, mesmo com todas essas facilitações que ocorreram pelo Conselho Curador, ainda assim, o orçamento era em torno de 60 bilhões, ele não vai ser alcançado durante o ano de 2022. Esse aqui também é um outro mapa que compara 2021 com 2022, agora no SBPE. Vejam que, apesar de ser um ano positivo, o segundo melhor resultado histórico, houve queda tanto em valor como em quantidade de unidades financiadas. Agora nós vamos ver algumas melhorias legais e novidades no mercado de crédito imobiliário, no mercado imobiliário como um todo. A primeira grande notícia positiva que aconteceu foi uma iene da Receita Federal do Brasil, a IN 2070 de 2022, que ela passou a isentar ou reduzir o ganho de capital da pessoa física residente no país na venda de imóvel residencial para quitação de saldo devedor pelo preço do imóvel residencial já possuído pelo alienante. É que existe uma possibilidade de isenção do ganho de capital se você utilizar o valor da venda no prazo de 180 dias. Só que a Receita Federal interpretava que essa compra tinha que ser posterior à venda. E, em função de decisões da STJ, a jurisprudência, a Receita Federal finalmente passou a aceitar e o cliente passou a não precisar ingressar com ação judicial para garantir esse direito. E agora você pode comprar, vender e depois amortizar ou quitar um imóvel já possuído. Outra grande novidade, isso vai mexer com o mercado como um todo, é o futuro, é a Lei 4.382, que implementa o SERPA, o Sistema Eletrônico de Registro Público, e moderniza todo o sistema de serviço cartorial do país. A aprovação possibilita acesso a registros públicos pela internet, com maior agilidade. É a assinatura digital, é o envio digital dos contratos, isso vai facilitar e agilizar o trâmite cartorial e de registro e averbação da matrícula do imóvel. Com certeza, é a melhor notícia em termos do direito imobiliário durante o ano de 2022. Outra grande novidade é o lançamento do seguro habitacional individual. Foi lançada finalmente a primeira apólice habitacional individual, a qual possibilita escolha e economia pelo mutuário. Basicamente, o seguro habitacional está concentrado dentro das seguradoras dos próprios bancos. E agora uma seguradora lançou e possibilita a portabilidade de seguro habitacional por parte dos mutuários e economia nos valores expendidos com o seguro habitacional. Isso é importante, pessoal, porque vai gerar maior competição no mercado e com a possibilidade de queda futura do preço do seguro. E queda do preço do seguro requer menos renda, prestação menor e facilita a atuação do mercado de crédito como um todo. Aqui onde você pode encontrar o Clique Habitação. Bem, conforme a gente demonstrou, o ano de 2022 foi um ano e tanto para o mercado imobiliário. Agora, em 2023, o que pode mudar? O que vai acontecer? Bom, o ano começou com a vigência de algumas mudanças, como a gente demonstrou na tabela do Conselho Curador do FGTS para habitação popular. Houve ampliação do teto para a construção de imóveis em 5%, mantendo o teto de 264 mil por unidade. Houve também o programa de prazo das medidas que reduziram as taxas de juros do grupo 3 do programa de Casa Verde e Amarelo e do Procotista até junho de 2023. Então, já começa o ano com essas boas novidades. Agora vamos falar um pouco das expectativas. A primeira expectativa é a volta do programa Minha Casa Minha Vida. Com essa volta, acredita-se que uma possível expansão da habitação econômica. Os motivos são vários, desde as orientações do governo, até mais um aumento do valor do imóvel do programa, mais crédito. A segunda questão é o PIB da construção, continuar crescendo. A própria CEBIC projetou alta de 2,5% do PIB para a construção, ou seja, será o terceiro ano consecutivo de crescimento superior à economia nacional. Esse crescimento do mercado imobiliário, mesmo que em menor ritmo que os últimos anos, reforça o otimismo sobre as vendas e futuros lançamentos.
Ainda que tenhamos juros altos com a Selic, temos o crédito imobiliário com taxas atrativas e, às vezes, próximas ou inferiores a 9%. A gente mostrou a tabela de juros dos principais bancos aqui do crédito do SBPE. Vale lembrar ainda que o financiamento imobiliário existe concorrência. Os bancos, eles concorrem entre si pelos clientes. E quem ganha com isso é o próprio cliente. As previsões são que a demanda por moradias continuará elevada e a expectativa de que no próximo ano a taxa básica de juros comece a cair. Uma coisa é certa, independente do contexto político, o mercado imobiliário deve seguir como grande impulsionador da economia. Isso é um fato. Terceiro fator é a taxa de juros. Esse vai ser o assunto do ano. Como a relação é direta entre a taxa de juros e o mercado imobiliário, todos vão querer saber quando e quanto abaixará a taxa de juros básica da economia. Todo investimento depende dela. Em última instância, o ritmo dela condiciona fortemente a construção civil. Com o desemprego em baixa, a intenção de compra ganha força. Então, o Brasil hoje vive um ciclo de redução do desemprego, uma taxa de 8,7% ao final do terceiro trimestre de 2022, segundo o IBGE. Ao mesmo tempo, ele estimula o consumo. O quadro dá estímulo para o brasileiro correr atrás do sonho da casa própria. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Falamos um pouco sobre o que aconteceu em 2022, algumas expectativas para 2023. A gente está aqui para tentar passar informações de qualidade a todos os interessados. Grande abraço a todos, pessoal. Até a próxima.